Thomas começou a recobrar a consciência, mas não sabia onde estava. Ele tinha algo na boca que o impedia de engolir e sentia os olhos cheios de areia. Suas pálpebras pesavam tanto que ele mal conseguia abri-las. Uma luz forte brilhava em seus olhos e tudo era branco ao seu redor. Ele pensou: será que eu morri e estou no céu? Tudo está tão silencioso, mas por que eu não consigo me mexer e nem sentir meu corpo? De repente, ele viu uma jovem se inclinando sobre ele e perguntando: como você se sente? Você pode me ouvir? Pisque se sim. Thomas não só piscou, mas também conseguiu murmurar algo como sim. A garota apertou um botão e as pessoas ao seu redor começaram a se movimentar. Eles tiraram o tubo da sua boca e desligaram os sensores que cobriam todo o seu corpo. Thomas suspirou aliviado e pensou: ufa, então eu estou vivo. Um médico de cabelos grisalhos com um gorro engraçado entrou, examinou o paciente e sorriu. Muito bem, Thomas, tudo correu conforme o planejado e você acordou. A operação foi um sucesso, apesar de ter durado 6 horas. Havia muitos riscos, pois nesses casos a rejeição de um órgão estranho é muito alta, mas você teve sorte. O coração do doador se adaptou a você como se fosse seu. É incrível ver um resultado tão positivo. Considere hoje o seu 2º aniversário. Agora você vai viver por mais 100 anos. O homem sorriu fracamente e agradeceu ao médico pelas suas mãos de ouro. Ele perguntou sobre o seu doador. Infelizmente, eu não posso revelar essas informações confidenciais, respondeu o médico. E não faça mais essas perguntas. Não é ético. Fique feliz por ter sobrevivido. Agora tudo vai ficar bem. Você ainda tem um período de reabilitação, mas enquanto descansa eu venho te ver mais tarde. Thomas colocou a mão no peito e sentiu seu novo coração bater. Ele ouviu um som estranho e teve uma sensação desconfortável dentro de si. Ele pensou que estava vivo graças à morte de outra pessoa e que uma parte dessa pessoa estava agora nele. Ele se perguntou se o seu caráter mudaria agora ou se surgiriam novos hábitos. E quem foi o seu doador? Homem ou mulher? Quantos anos tinha? Como vivia? Essa pessoa não era mais uma estranha para ele. De repente, Thomas lembrou-se da sua filha Jenny e lágrimas escorreram dos seus olhos. Ele sentia muita falta da sua filha de 6 anos, que estava com a avó em segurança. Ele queria abraçar sua filhinha, sentir o cheiro da infância e beijar suas bochechas perfumadas. Memórias da sua juventude vieram à sua mente sem querer e toda a sua vida passou diante dos seus olhos. Thomas cresceu em uma família rica. Seu pai tinha uma sapataria e sua mãe tinha uma mercearia. Thomas tinha tudo do bom e do melhor, pois era o único e tardio filho da família. Ele se formou na universidade e começou um negócio de calçados, seguindo os passos do pai. Mas em vez de concertos, ele se dedicou às vendas. Ele não priorizou a quantidade, mas sim a qualidade. Todos na cidade sabiam que suas lojas tinham excelentes produtos. Aos poucos, ele foi crescendo e logo se casou com uma garota maravilhosa. Ele esperava que ela fosse da família rural simples dele. Os pais dele não eram contra esse casamento, pois eles próprios vieram de origens humildes e tinham certeza de que uma nora tão modesta seria uma boa mãe e dona de casa. Esperança impressionou Thomas com seu sorriso afetuoso e seus enormes olhos cinzentos. Os noivos viviam bem e quase nunca brigavam. Esperança tentava agradar Thomas em tudo e era uma esposa ideal. Mas ela adoecia com frequência e por longos períodos de tempo. Até mesmo uma pequena brisa lhe causava um resfriado e qualquer corrente de ar provocava problemas renais. Anos se passaram sem que o casal pudesse ter um filho. Os médicos aconselharam Esperança a não engravidar, devido à sua saúde frágil. Thomas a amava e não insistiu. No entanto, Esperança havia intencionalmente escondido sua gravidez de todos, sabendo que eles iriam convencê-la a abortar. Ela queria tanto ser mãe. Finalmente beijar as bochechas de seu bebê, embalá-lo e dar-lhe todo o seu amor. Quando ela foi levada para a maternidade, Thomas estava muito ansioso, pois uma má premonição o oprimia. Ele andava de um lado para o outro no corredor do hospital, rezando o melhor que podia. 9 horas depois, recebeu a notícia que o devastou. Esperança morreu na mesa de operação, sem recuperar a consciência. Mas sua filha foi milagrosamente salva. Parecia que a vida de Thomas foi interrompida naquele momento e tudo desapareceu. O homem ficou terrivelmente triste, mas nunca duvidou nem por um segundo que poderia cuidar de sua filha.
Felizmente, Jane era calma e não caprichosa, como se entendesse que seu pai já estava sobrecarregado. A princípio, a mãe de Esperança, Ellen, o ajudou a cuidar do bebê. Ela veio da aldeia por um mês e ensinou ao genro todas as complexidades de cuidar de um recém-nascido. E depois disso ela frequentemente chegava para ajudá-lo na primeira chamada. Ela era uma boa mulher, sem dúvida. Agora Jane tinha 6 anos de idade. Thomas estava sofrendo do coração pelos últimos 2 anos. Às vezes ele tinha uma dor aguda ou um batimento cardíaco rápido que lhe causava falta de ar, e realizar tarefas domésticas básicas tornou-se difícil. Um dia as coisas ficaram tão ruins que ele foi levado para o hospital de ambulância. Durante um exame foi descoberto que ele tinha complicações inoperáveis com o coração e que precisava de um transplante urgente. No entanto, a busca por um doador adequado muitas vezes se arrastava por meses ou mesmo anos, e muitos morriam antes que a operação pudesse ocorrer. Nenhuma quantia de dinheiro no mundo poderia ajudar. Além disso, o negócio exigia atenção e Thomas não conseguia priorizar. Mas há um mês ele foi hospitalizado novamente e ligou para Ellen, que imediatamente levou Jane para sua vila, pois não havia mais ninguém para cuidar dela. Thomas estava em uma condição crítica e nem mesmo os medicamentos e as injeções podiam salvá-lo. Então, um milagre aconteceu. Ele foi informado de que havia um doador compatível e que ele seria submetido a uma cirurgia de emergência. Agora recuperado e consciente, ele tinha uma nova chance de viver. Mas essa chance custou a vida de outra pessoa, que nunca mais abriria os olhos, e cujo coração batia dentro do peito de Thomas, como se o lembrasse constantemente. Na alta, Thomas tentou descobrir a identidade do doador, mas o médico se recusou e o repreendeu. Por que você quer que nós cometamos um crime? Não temos permissão para divulgar isso e ponto final. No entanto, essa ideia não saía da cabeça de Thomas e o atormentava dia e noite. Antes de mais nada, quando chegou à sua mansão, Thomas ligou para sua sogra para saber como estava sua filha, e conversou com ela por muito tempo. A menina estava ansiosa para voltar para casa. Papai, que bom que você se recuperou. Quando você vem me buscar? Eu senti tanto a sua falta e eu quero ir para casa. A vovó é boa, claro, mas em casa ainda é melhor. O homem mal conseguiu conter as lágrimas e convenceu a filha. Espera mais um pouco, minha pequena. Ouve a tua avó e ajuda-a com as tarefas domésticas. Vou melhorar logo e irei até você imediatamente. Ele também sentia muita falta da sua garotinha. Em seguida, as ligações do trabalho começaram. Enquanto Thomas estava doente, seu vice Hugh Flynn era o responsável pela empresa em que trabalhava. Era um bom profissional, sem dúvida, mas não uma pessoa confiável. Paulo, o líder especialista em compras, começou a contar a Thomas o que havia acontecido em sua ausência. Estou feliz que você esteja se sentindo melhor, e estou ansioso para quando você voltar à empresa, porque com o Sr. Flynn, estamos indo para o fundo em breve, e minha intuição nunca me decepcionou. O Sr. Flynn quase fez um acordo para comprar material chinês de baixa qualidade pelo dobro do preço e ele queria fazer como se fosse couro premium. Felizmente eu percebi a tempo e não assinei nada, senão teríamos perdido muito dinheiro com certeza. E outro dia eu o encontrei por acaso em um café. Ele estava conversando com nosso principal concorrente. O que poderia conectá-los? Não é bom. Por favor, melhore o mais rápido possível, e enquanto isso eu vou ficar de olho aberto. Thomas ficou surpreso e preocupado. É muito estranho ele não ter me contado nada sobre isso. Obrigado pelo aviso. Eu confio em você, Paulo. Bem, entraremos em contato no dia seguinte. Thomas decidiu fazer um passeio tranquilo pelo parque. O médico disse que ele precisava caminhar para acostumar o coração aos poucos à carga. Ele observou as folhas caídas farfalhando sob seus pés, tão alegres e coloridas. Ele ouviu o vento sussurrar e apreciou a caminhada. De repente, um menino de cerca de 7 anos correu até ele. Era tão engraçado em seu macacão azul e chapéu torto. Claramente não era de uma família abastada, mas estava limpo e seus olhos eram tão travessos que brilhavam. A criança lhe entregou um bilhete e gritou: "Isso vai te ajudar a descobrir a verdade." E rapidamente desapareceu nos arbustos antes que Thomas pudesse se recuperar do espanto. Thomas não entendeu nada e desdobrou uma folha de caderno amassada. Havia um endereço escrito nela: 45 Rua Redwood. E era só isso.
Não havia remetente nem destinatário, mas algo sobre o garotinho parecia familiar para Thomas, embora ele não soubesse porque seu coração disparou quando ele fez o seu caminho para o endereço, sem ter certeza do motivo de estar indo para lá. A casa era pequena, mas bem cuidada, exceto pelo cachorro latindo no quintal. Thomas bateu na porta, sentindo-se terrivelmente constrangido com o que ia dizer. Ele só havia recebido o endereço de um menino no parque, então o que ele poderia dizer? Tudo parecia ridículo. Uma senhora idosa com um corte de cabelo bem curto abriu a porta. Thomas começou a explicar, mas a mulher o interrompeu e puxou-o para dentro de casa, exclamando: "Olá, Thomas, meu filho. Você finalmente veio. Eu queria saber se você apareceria ou não. Entre, tire o casaco. Vou colocar a chaleira no fogão agora." Thomas sentou-se, sentindo-se completamente perdido. "Mãe, você está louca?" Ele perguntou. "Eu não sou seu filho. Eu conheço e lembro dos meus pais. Eles já faleceram, mas você não tem nada a ver com eles. Do que você está falando? Eu devo estar no endereço errado. Desculpe." A mulher começou a chorar. "Espere um minuto", ela implorou. "Me escute. Seu verdadeiro irmão lhe deu seu coração, quer você saiba ou não, e ele morreu há 3 semanas. Olha, aqui está a foto dele. Meu Dante. E eu sou sua verdadeira mãe. Meu nome é Madeleine. Eu dei à luz você e ele. Vocês são gêmeos. Você entende?" Thomas piscou repetidamente. "Não é verdade", ele admitiu. "Eu cresci com a família Crawford. Eles tinham uma loja e uma oficina de sapatos. E agora sou um empresário também envolvido no negócio de sapatos. Tenho vivido com eles desde que me lembro. Tenho até uma foto da minha mãe me segurando como um bebê. Como isso é possível?" A idosa começou a chorar de novo e então contou sua história. "Você vê, meu filho, eu sou uma órfã. Eu cresci em um orfanato sem parentes no mundo. Depois de deixar o orfanato, trabalhei como pintora em um canteiro de obras. Eu morava em um dormitório e depois fomos contratados para trabalhar em um apartamento para um jovem bonito e rico. Eu era jovem e inexperiente, então me apaixonei perdidamente por ele. Ele me atraiu com palavras doces, flores e me seduziu. Mas depois tudo aconteceu como em uma série de TV. Eu engravidei e ele imediatamente agiu como se não tivesse nada a ver com isso e não me conhecesse. Quem era eu para ele? Apenas uma trabalhadora, nem igual a ele. Eu vinha escondendo minha gravidez até o fim, mesmo levantando sacos de cimento no canteiro de obras enquanto carregava gêmeos. Onde eu poderia ir com 2 filhos e nenhum lugar para morar, exceto o dormitório? Eu chorei e solucei. Não sabia o que fazer. Eu até pensei em suicídio. E então meu amigo me aconselhou a entrar em contato com a família Crawford. Eles não tinham filhos e todos sabiam que eles realmente queriam um bebê. Então eu caí a seus pés e disse-lhes tudo. Eles concordaram em adotar um bebê e escolheram você. Eles tinham muito dinheiro. Eles processaram todos os documentos confidencialmente e me fizeram assinar uma declaração de que nunca apareceria em sua família ou em sua vida sob qualquer pretexto. Eles me deram muito dinheiro. Então, pelo menos, eu comprei tudo o que era necessário para o pequeno Dante. Peguei um carrinho e roupas de criança. E foi assim que você, Thomas, acabou com eles. Eu te entreguei a estranhos com minhas próprias mãos. Depois disso, eu muitas vezes pensei em você e chorei. Mas a vida melhorou gradualmente. Eu me casei com sucesso depois de 1 ano, mas era tarde demais para se arrepender. Então você e seu irmão viveram separados sem se conhecerem. Eu não ousava contar ao meu marido a verdade e ele morreu sem saber de nada. Ele amava Dante como se fosse seu. Nunca o machucou. Nosso filho era um cara legal, gentil, responsável e simples. Se alguém estivesse em apuros, ele sempre ajudava. Casou-se com uma moça legal e trabalhava como taxista. 3 anos atrás, ele decidiu que após sua morte, seus órgãos poderiam ser usados como doadores. Era como se ele tivesse um pressentimento. E 3 semanas atrás ele foi morto em um acidente de carro. Ele estava exausto e adormeceu ao volante. Ainda não consigo acreditar. Estou esperando a porta abrir e Dante gritar: "Mãe, estou em casa." A idosa terminou sua história e chorou amargamente de dor e tristeza. Thomas ficou atordoado. "Sinto muito por sua perda", disse ele. "Perder um filho é uma tristeza terrível. Mas quem é esse menino que me deu um bilhete no parque? Ele é filho do Duncan? Seu sobrinho?"
Agora ele está quase órfão, disse Madeline chorando novamente, não sei como dizer a ele. Ele acha que seu pai foi embora e logo estará de volta. Ele está me deixando louca com perguntas. É como uma facada no coração. Thomas ficou atordoado novamente. E onde está a mãe da criança? Dante tinha uma esposa? Bárbara era uma mulher tão boa, disse Madeleine. Ela trabalhava como contadora em uma empresa que se preocupava com seu trabalho. Muitas vezes ela levava relatórios para casa pensando que eles apreciariam seus esforços. Em vez disso, seu chefe astuto armou para ela, acusou-a de fraude e eles deram a ela uma sentença de 5 anos como se ela tivesse feito um acordo falso e embolsado todo o dinheiro. Mas é pura calúnia. Dante quase atacou seu chefe com os punhos no tribunal. Todos sabiam que Bárbara era incapaz de tais coisas, mas nada pôde ser provado. Então agora ela está definhando na prisão sem motivo. E ela também está gravemente doente com tuberculose. Os médicos dizem que é uma forma grave e ela não tem muito tempo para viver. Que tipo de mau destino se abateu sobre a família do meu filho? Só problemas e desastres. E aquele canalha, o patrão dela, vive dirigindo carros caros, trocando diamante como luvas e ele não se importa com ninguém além de si mesmo. Dante trabalhava 3 turnos e até dirigia um táxi à noite. Ele era louco por dinheiro, pois queria contratar um bom advogado para tirar Bárbara da prisão. Mas ele não tinha tempo para nada. Thomas ficou atordoado com tanta informação de uma vez. Ele perguntou diretamente: como você descobriu quem recebeu o coração do seu filho? É uma informação confidencial. Eu perguntei ao médico-chefe várias vezes, mas ele se recusou a me dizer. Eu tenho uma conhecida que trabalha no hospital e ela me ajudou, respondeu a idosa. Eu implorei e implorei até que ela teve pena de mim. Quando eu li seu nome, eu senti um nó no estômago. É inacreditável que um irmão tenha doado seu coração para o outro e salvo sua vida, mesmo sem saber. Thomas estava chocado com toda essa história e depois de pensar um pouco, ele perguntou: então, o que você quer de mim? Dinheiro. Mas você me rejeitou. E me desculpe, mas não posso te chamar de minha mãe. Outra mulher me criou e me amou. Por que você decidiu me encontrar agora depois de todos esses anos? Madeleine baixou os olhos. Me perdoe, meu filho. Talvez você esteja certo. Eu não deveria ter começado tudo isso. Prometi não interferir na sua vida. Nós somos estranhos. Eu só sinto pena do pequeno Lee. Eu não aguento mais. Tudo desmoronou. Seu pai morreu, sua mãe está morrendo na prisão. Eu estou envelhecendo e estou com medo. Não vou conseguir colocar meu neto de pé. Então pensei que talvez você pudesse me ajudar. Afinal, ele é seu sobrinho. Peço desculpas por te incomodar. Adeus, meu filho. E me perdoe por tudo. Thomas resmungou. Tudo bem, tudo bem. Perdoe-me por ser rude. Foi sem querer. Eu disse que não ajudaria, mas eu só preciso pensar bem. Você tem que entender que ainda estou em choque. Descobri em um segundo que meu doador é meu irmão, que sua esposa está à beira da morte e que você é minha mãe. Minha cabeça está girando com tudo isso. Deixe-me me recompor e descobrir o que fazer. Vou investigar tudo sobre a mãe de Lee e vou te avisar. O coração do seu filho bate em mim e eu estou para sempre em dívida com ele. Então não se preocupe, não vou te abandonar. Vou ajudar, não duvide. Nós não somos estranhos, eu só não recuperei o juízo ainda. Thomas dormiu mal, sonhando com o garotinho de olhos travessos e vivos. Ele era seu sobrinho. O que aconteceria com ele agora? Sua avó já era velha e tudo estava nebuloso com a mãe dele. Era uma pena pelo menino. Ele deveria descobrir tudo amanhã para não demorar mais. Era estranho como sua vida havia mudado tanto e tão dramaticamente após a operação. Tantos parentes apareceram de uma vez. E sua mãe? A cabeça de Thomas estava girando, mas agora estava claro porque o coração havia se adaptado tão bem. Ele era quase seu de sangue. Oh, Dante, obrigado, irmão. Thomas usou todas as suas conexões e conseguiu revisar o caso de Bárbara. Apesar da sua fraqueza física, ele foi até a empresa dela e começou a questionar os colegas dela. Ele falou com a nova contadora e com a secretária. Gente assim sempre sabe e vê mais do que todos os outros funcionários. Thomas pagou dinheiro para obter relatórios e papéis do período em que Bárbara supostamente cometeu fraude. Ele os levou a um especialista em caligrafia.
que realizou um exame independente e revelou que alguém falsificou habilmente a assinatura de Bárbara nesses mesmos documentos. A secretária revelou que um certo Rio Flynn havia feito um grande negócio ilegal e alegou que não suspeitava de nada e que apenas um contador astuto organizou tudo para ficar rico. Thomas ficou em choque. Este era seu vice. Descobriu-se que Rio estava ganhando em todas as frentes. Agora ficou claro para Thomas por que Rio podia comprar um carro tão luxuoso do modelo mais recente e até mesmo seu próprio iate, enquanto ele, Thomas, não podia pagar, já que voltava a maior parte dos lucros para a circulação. Alguns dias depois de falar com sua mãe, Thomas encontrou o investigador mais meticuloso aos detalhes e incorruptível, e logo as engrenagens começaram a virar. O caso foi revisado e Bárbara foi considerada inocente de todas as acusações, que foram retiradas e ela foi solta. Mas já era tarde, Bárbara estava quase morrendo e eles imediatamente a transferiram do hospital da prisão para a unidade de terapia intensiva do dispensário de TB. Embora os melhores médicos cuidassem dela, nada mais poderia ser feito. A tuberculose havia afetado completamente seus pulmões e ela tossia sangue quase a cada meia hora. Bárbara mal conseguia falar e estava com febre. Thomas não teve permissão para vê-la, porque a doença é extremamente contagiosa, mas eles entregaram a ele seu bilhete de despedida. Thomas trouxe o bilhete para Madeleine. Felizmente, Lee estava na escola. Eles se sentaram na cozinha, desdobraram o papel com as mãos trêmulas e começaram a ler. Thomas, não te conheço pessoalmente, mas já ouvi dizer que foi você quem cuidou e fez o impossível para me libertar da prisão. É uma pena que seja tarde demais, mas ainda assim sou imensamente grata a você por garantir que meu filho não vai crescer com o estigma de mãe presidiária. Porque eu sou inocente de tudo, foi o Sr. Flynn quem fez tudo isso. Ele supervisionava nossa empresa e eu me tornei apenas um peão e uma moeda de troca em seu jogo desonesto. Eu juro pela saúde do meu filho que eu não assinei nada. Não estou louca, é tudo uma falsificação. Eu tenho repetido isso centenas de vezes no tribunal, mas era como se eles não me ouvissem. Desejo que essas pessoas vivenciem tudo o que eu passei nestas paredes em suas próprias peles. Você, Thomas, eu te imploro de joelhos. Eu imploro que não deixe seu sobrinho e meu filhinho sozinhos. Minha sogra é uma excelente mulher, mas ela já está velha. Será muito difícil para ela criar seu neto sozinha. Afinal, meu Dante também não está neste mundo. Uma coisa me conforta. Vamos nos ver em breve lá no céu. Por favor, enterre-me ao lado do meu marido. É fundamental para mim. Lee, mamãe te ama muito. Você deve sempre se lembrar de ouvir a vovó e o tio Thomas. Eles são os mais próximos e queridos. E eu vou cuidar de você e olhar por você do céu. Eu te amo tanto, meu doce amor. Ambos choraram. Madeleine soluçou e Thomas engoliu suas lágrimas silenciosamente. Por que tudo é tão injusto na vida? Sussurrou Thomas finalmente. Por que nada pode ser feito? Por que ele deveria ser deixado sozinho sem uma mãe que o ama tanto? Assim como minha filha Jenny. Por que as crianças têm que sofrer tanto? Perguntou Madeleine, baixinho. Você tem uma filha? Que não me contou. E o filho dela? Você se importaria se a conhecêssemos? Ela está com minha sogra na vila. Respondeu Thomas. Eu a levei lá quando as coisas ficaram terríveis para mim. Eu vou ter que buscá-la em breve porque ela sente tanto a minha falta. Minha esposa morreu durante o parto, então somos só eu e minha filha. Ela é a coisa mais importante na minha vida. Por que eu deveria ser privado de uma família afinal? No dia seguinte, Bárbara morreu no hospital. Thomas garantiu que a mulher tivesse uma despedida digna. Madeleine insistiu que Lee não deveria ser informado sobre a morte de sua mãe, mas Thomas discordou veementemente. Isso é errado. Você está negando ao seu neto a oportunidade de se despedir da mãe dele. Ele precisa entender e aceitar isso, senão ele não vai perdoar nenhum de nós por essa traição e mentira. E ele precisa ser informado sobre a morte de seu pai também. Não sei como fazer, mas precisa ser feito. Afinal, os pais dele não vão voltar ou ser ressuscitados e a criança viverá com falsas esperanças. Então você pode imaginar como ele vai se sentir mais tarde quando descobrir que foi enganado? Suavemente, o melhor que pôde, Thomas tentou explicar a Lee o que havia acontecido. Ele contou à criança que seus pais estavam agora no céu como anjos cuidando dele e amando-o, mas ele não podia vê-los.
Por dentro, no entanto, Thomas estava se despedaçando. Um nó na garganta e o coração batendo mais rápido em seu peito, como se o apoiasse nesta conversa difícil. Mas você sabe, Lee, eu sou seu verdadeiro tio e Madeleine sua avó. Nós sempre estaremos lá para você. Você não está sozinho. Estamos juntos nessa. Você precisa ser homem, seja forte, aguente firme. Mas agora chore. Sente-se ao lado de sua mãe. É o que você precisa fazer. Mais tarde, quando você crescer, você vai se lembrar desse momento triste como o mais importante da sua vida. Além disso, eu tenho uma filha, Jenny. Ela também perdeu sua mãe e ela também sente falta dela. Mas juntos nós lidaremos e você vai também. Vem aqui, meu sobrinho. Deixa eu te abraçar. O menino confiantemente se aconchegou a Thomas e isso aqueceu seu coração como se ele tivesse abraçado seu próprio filho. A criança chorou amargamente e sentou-se em silêncio ao lado do caixão de sua mãe por um longo tempo, dizendo a ela algo como se ela pudesse ouvi-lo. Enquanto isso, Thomas já havia decidido que ele levaria Lee para casa com ele. Ele sentiu uma tremenda responsabilidade pelo destino do menino. Uma semana após o funeral de Bárbara, Thomas foi para a aldeia buscar sua filha Jenny. Vendo seu pai, ela imediatamente quis pular em seu pescoço, mas Thomas apenas sorriu e sentou-se beijando-a, abraçando-a e acariciando seus longos cabelos cacheados. Na vila, Jenny parecia um garotinho travesso com calças ridículas e uma jaqueta enorme, toda suja mas feliz e bronzeada. O homem riu muito e disse: "Minha querida filha, você parece um limpador de chaminés. Cadê minha princesinha? Quem é esse gnomo? Venha se limpar, lave seu rosto, troque de roupa e vamos." Então Thomas virou para a sogra: "Obrigado por cuidar dela. Ela se comportou muito mal? Por favor, perdoe-me por não buscá-la mais cedo. Ainda estava fraco depois da cirurgia e tudo aconteceu tão rápido que minha cabeça ainda está girando." A idosa riu. "Oh, vamos, Thomas. Minha neta me traz nada além de alegria. Ela faz tudo mais divertido e o tempo voa. Olha como as bochechas dela estão rosadas do ar fresco. Você trouxe-a para mim da cidade como uma flor murcha e agora ela está brilhando. Nós nos demos muito bem. Ela é uma boa menina, esperta. E você? Graças a Deus tudo acabou bem. Eu orei muito a Deus implorando para ele não tirar meu genro da minha filha muito cedo. Ela já está sem a mãe e eu não quero que ela fique órfã. Não fica aí parado. Vem e senta na mesa. Eu te alimento e leve minhas guloseimas caseiras com você. Leite, salsicha, geleia de morango." Thomas estava comendo batatas, cogumelos em conserva com chucrute e elogiando tudo. "Oh, você é a melhor. Você é uma mulher maravilhosa. Obrigado por tudo. Eu queria falar com você sobre algo que aconteceu na minha vida nos últimos meses. Minha cabeça está girando. Ouça tudo e me dê conselhos sobre o que devo fazer de acordo com sua consciência." E o homem contou à sogra tudo sobre como sua mãe o descobriu, sobre seu irmão e seu sobrinho querendo adotar o menino. "É uma coisa nobre que eu aprovo. Só não se apresse. Deixe as crianças se acostumarem umas com as outras. Traga o menino para visitas primeiro. E quanto à sua mãe, não fique zangado com ela, Thomas. Você não pode mudar o passado. É o pecado dela. Deixe-a viver com isso. Não cabe a você ou a mim julgar. Ela provavelmente não poderia fazer nada diferente no momento em que tomou essa decisão. Mas você não foi maltratado. Ela não te colocou em um orfanato. Ela te colocou com uma boa família rica. Eu me lembro dos seus pais muito bem. Eles eram pessoas maravilhosas, honradas, que te adoravam. Você não foi privado de amor. Então o que há de errado? Desde que ela encontrou você, significa que ela não está bem. Ela sente sua falta. Não a afaste. Apoie-a. Tente compreendê-la e perdoá-la e aceitar tudo como é." Thomas se animou. "Obrigado por seus sábios conselhos e pelo delicioso jantar. Bem, vamos com minha filha. A viagem não é curta." Eles se despediram calorosamente e Thomas levou sua filha para casa. Jenny estava feliz, conversando o tempo todo e entretendo seu pai com histórias sobre suas aventuras na vila. Alguns dias depois, Thomas convidou Lee e sua avó para visitar sua casa. Ele estava preocupado em como Jenny reagiria ao menino, se ela ficaria com ciúmes e se seu sobrinho se sentiria desconfortável em uma casa estranha. O homem preparou cuidadosamente tudo, comprou e cozinhou um peru no forno e preparou presentes e doces para as crianças.
No início o menino era um pouco tímido, mas Jenny rapidamente o animou. As crianças se tornaram amigas e começaram a montar quebra-cabeças com entusiasmo, correr pela casa e brincar de esconde-esconde. Foi a primeira vez que Lee riu desde o funeral e ele estava pelo menos um pouco alheio. Thomas deu um suspiro de alívio enquanto as crianças se divertiam. O homem teve uma longa e tranquila conversa com sua verdadeira mãe. Ela contou a ele sobre seu irmão, como ele cresceu, como conheceu seu primeiro amor e como ele estava ansioso para ver seu filho no mundo. Thomas mostrou sua infância para sua mãe em fotos, e fotos de sua esposa. Ele expressou o quanto se sentia mal sem ela, e como foi difícil criar sua filha sozinha. Não importa como você olha, a menina ainda faltavam a mão da mãe e o carinho maternal. No final da noite, a dona da casa decidiu encantar as crianças com uma surpresa. Ela gritou: "Crianças, venham aqui. Eu tenho uma surpresa para vocês. Sim, estou dando a vocês 2 patins e sugiro que no domingo vamos ao parque para aprender a andar de skate." Houve um grito de alegria e Jenny e Lee correram para desempacotar os presentes. A felicidade era ilimitada. Madeleine apenas levantou as mãos. "Um presente tão caro. Obrigada. Você vai estragar meu neto. E então, o que vou fazer com ele?" "Você não terá que criar Lee por conta própria", respondeu Thomas. "Eu estava pensando, por que você não vem morar comigo para sempre? Qual é o sentido de ficarmos sozinhos? Juntos será mais divertido para mim e Jenny. E seria mais fácil para mim. Estou sempre no trabalho e antes eu tinha que sair e contratar uma babá por algumas horas para que minha filha não ficasse sozinha em casa até que eu voltasse. Desta forma, você vai cuidar dela. Então pense na minha oferta até o fim de semana, ok? Somos uma família agora, não somos mãe. Não estou zangado e não estou ofendido. Temos que seguir em frente." Madeleine foi pega de surpresa. "Obrigada, filho, pela sua alma gentil. Mas é um pouco embaraçoso. Eu nem o conheço." "Lee, você quer morar com o tio Thomas e Jenny?" O menino acenou com a cabeça com alegria. "Sim, eu gosto daqui. E Jenny será minha irmãzinha." "Isso é ótimo." Madeleine deu um suspiro de alívio e disse: "Tudo bem, então vamos tentar. Meu neto não liga e para mim é só felicidade viver sob o mesmo teto com meu filho e neto." Thomas calmamente observou a reação de Jenny. Ela de repente franziu a testa e apertou os lábios. Tão estranho. O homem aparentemente estava à frente na montagem dos personagens. Afinal, a filha estava acostumada com todos os papéis do pai, amor e seu tempo só para ela. E agora apareceu algum irmão e avó sobre quem a menina nunca soube nada. Mas Thomas não estava acostumado a jogar palavras ao vento e logo todos começaram a viver juntos. Ele e sua mãe se davam muito bem, aparentemente ainda havia um fio afim entre eles, por mais fino e invisível que os unisse. Mas as crianças sempre brigavam. Jenny tinha muito ciúme de Lee por seu pai. Assim que ele subiu nos braços de Thomas, ela imediatamente subiu lá também. Histericamente, ela seguiu Thomas, não dando a Lee nenhuma chance de chamar a atenção do pai. Então, a menina começou a dividir os brinquedos entre os dela e os seus. Lee ficou triste novamente, se sentindo deixado de lado. A situação estava esquentando, e então Thomas decidiu tomar medidas drásticas. Jenny era uma garota teimosa e ciumenta, mas ela também era muito receptiva e honesta. Thomas sabia disso sobre ela e um dia, ele pegou as 2 crianças pela mão e disse: "Entrem no carro. Hoje vai ser um dia triste, mas essencial para vocês 2. É hora de crescer." Ele disse isso com tanta severidade que as crianças ficaram caladas e não disseram uma palavra durante todo o caminho. Eles chegaram ao cemitério. Thomas levou os 2 para o túmulo de sua esposa e começou a falar com a mãe de Jenny. "Minha esposa está enterrada aqui. Agora me diga, filha, você está feliz sem sua mãe? Você não quer que ela esteja por perto para te abraçar e acariciar? É triste quando todos na escola têm uma mãe, mas você não tem, não é? Eu estou certo, não estou?" Jenny abaixou a cabeça. "Sim, pai, é verdade. Mesmo que eu te ame muito mais do que qualquer coisa no mundo, sinto falta da minha mãe." Lee estava assistindo tudo silenciosamente e com óbvia confusão. Enquanto isso, Thomas disse para as crianças: "Voltem para o carro. Isso ainda não é tudo. Não perguntem nada que vocês entenderão tudo logo." O homem levou as crianças para outro cemitério. Eles saíram e ele os levou para os novos túmulos de Bárbara e Dante.
Ele falou severamente com sua filha. Aqui, Jane, é onde a mãe e o pai de Lee estão enterrados. Os pais dele morreram há pouco tempo. Você me tem, mas Lee não tem ninguém. Você entende? Você se comporta de forma estúpida e cruel quando tem acessos de raiva e fica com ciúmes. Pense em como seu irmão se sente e lembre-se de que vocês dois são irmãos. Vocês devem sempre ficar juntos, não importa o que aconteça. Se amem e respeitem um ao outro. Eu amo vocês dois igualmente e sempre estarei lá para vocês. Agora eu sou um pai para vocês dois. Claro, Lee não conseguiu se conter e explodiu em lágrimas, lembrando-se de sua mãe e pai. Jane, de repente, o abraçou com força e sussurrou: Eu entendo tudo. Me perdoe. Eu não vou fazer isso de novo. Agora nós temos tudo em comum: brinquedos, livros, o pai que nos ama igualmente. Não chore. Aqui, pegue esse doce. Na verdade, é o meu preferido, mas vou dar para você comer. Lee sorriu, enxugou as lágrimas e Thomas ficou do lado com alívio. Ele duvidava até o fim se tal terapia de choque era necessária para as crianças. Afinal, elas eram muito pequenas. Mas naquele momento ele percebeu que não foi em vão. O homem sorriu e disse: Bem, crianças, vamos nos despedir de nossos entes queridos e deixá-los descansar em paz. Sugiro que animem-se um pouco. Vamos alimentar os patos no lago, dar uma volta e tomar sorvete. Quem é a favor? As crianças estavam felizes por deixar o cemitério porque era tão triste e até assustador lá. Só não contem a vovó sobre onde nós fomos, Thomas acrescentou. Não vamos aborrecê-la. Deixe ser nosso segredo. E sobre o sorvete também porque a garganta de alguém doeu recentemente. Eles passaram o dia inteiro juntos. Navegando em barquinhos de papel, Thomas ensinou as crianças a atirar pedras lindamente com um flip na água. À noite, todos comeram um delicioso jantar preparado por Madeleine e conversaram sobre suas aventuras. A mulher perguntou baixinho a Thomas: Como você conseguiu que as crianças se tornassem como irmãos? Para onde foi o ciúme? Eu deveria bater na madeira para não azará-la? Thomas riu tristemente. Acabei de falar com eles honestamente e eles me ouviram. Afinal, estamos criando filhos inteligentes. As tensões em casa diminuíram e Thomas decidiu colocar as coisas em ordem em sua empresa. Comprou várias câmeras de vídeo e as instalou no gabinete do deputado, na sala comum de fumantes e na área da recepção. O empresário queria ter certeza e pegar você para que ele não se esquivasse. Ninguém sabia sobre as câmeras e esse foi o ponto. Uma semana se passou e Thomas intencionalmente foi ao escritório no sábado, quando ninguém mais estava lá, para ver as gravações. E então seu cabelo arrepiou. Riu com a perna cruzada e descansando em sua cadeira, estava conversando ao telefone com alguém. Não grite. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. O tolo Thomas não suspeita de nada. Darei a ele esses papéis em alguns dias. Ele assinará sem pensar duas vezes. Sabe quantos documentos ele assina em um dia? Para que mais ou menos um não seja notado. E assim que sua assinatura estiver lá, é um negócio fechado. Vamos fazer parecer que o próprio tolo vendeu sua loja no centro da cidade a um preço descartável. É isso. E se algo der errado, nós colocaremos tudo em sua secretária Clary ou dizer que a mulher estúpida digitou o documento errado. Não é a primeira vez deles. Tudo deu certo com a contadora Bárbara e vai dar certo aqui também. Você nos deve uma garrafa de vis. Thomas percebeu que havia assinado uma pilha inteira de papéis sem olhar para eles ontem. Oh, que tolo ele era! Ele realmente vendeu a loja sem ao menos perceber. O homem correu para a recepção, vasculhou tudo, mas não conseguiu encontrar o documento que procurava. Estava quase a chorar e depois pensou para ligar a gravação da câmera na área de recepção. Ela mostrou Carrie chamando Paulo, o gerente de compras. Paulo, vem aqui. Tudo é como você disse. Eu escondi o contrato de venda. Então venha buscá-lo para mantê-lo seguro, caso contrário, o Sr. Flynn logo estará procurando por ele. Mas assim que Paulo aceitou o acordo e saiu, o vice-diretor entrou abruptamente. Carrie, fez ele assinar os papéis de hoje? Posso pegar o meu? A garota, como se nada tivesse acontecido, respondeu, sim, claro. Eles estão todos na pasta azul. Hugh Flynn procurou, revirou tudo e se irritou por não encontrar o papel que procurava. Gritou com uma voz que não era dele, Carrie, não está tudo aqui. Eu preciso urgentemente de um documento.
Você tirou tudo da mesa dele ou como sempre você está nas nuvens? A mulher respondeu calmamente, não grite comigo. Peguei tudo que tinha. Se seu documento não está lá, talvez o diretor ainda esteja revisando. Você queria que eu perguntasse a ele qual era o nome do documento, mas o diretor só resmungou, não precisa. Ele está revisando. Volto segunda-feira. Thomas deu um suspiro de alívio e imediatamente ligou para Paulo. Eu sei tudo, Paulo. Como você sabia que era falso? O homem respondeu alegremente. Porque trabalho para você há 10 anos e sei que você não venderia a melhor loja do centro da cidade por alguns centavos. Então Kerry e eu confiscamos aquele documento e eu ia trazê-lo para você na segunda-feira. E então você pode decidir o que fazer com isso. Thomas estava furioso. Acho que é hora de Rio ser punido por toda essa história. Acontece que ele já fez isso antes e uma pessoa inocente sofreu e morreu por causa dele. Uma criança ficou sem mãe e ele não se importou com nada. Canalha. Vai ter o que merece. E a você, Paulo, muito obrigado. E você sabe o quê? Se prepare para ser meu vice-diretor. Eu preciso de pessoas leais como você. E vou dar um aumento a Kerry. Obrigado do fundo do meu coração. Na segunda-feira, Thomas levou todas as suas evidências ao Ministério Público e o vice-diretor finalmente respondeu por seus crimes. Ele vinha investigando há muito tempo, tentando de todas as formas evitar a punição. No entanto, suas piadas com o promotor não o ajudaram e o fanfarrão não escapou impune. A última vontade de Bárbara foi cumprida e Hugh Flynn recebeu uma sentença real. Agora ele experimentaria a vida na prisão e saberia o custo de seu crime. Na verdade, não foi apenas Bárbara que sofreu e morreu por causa dele, mas também o irmão de Thomas. Ele queria tanto salvar sua esposa que adormeceu ao volante. Se não fosse por toda essa história, a família teria vivido em paz e criado Lee. 3 meses se passaram e a família morava junta. Os filhos se davam bem e eram amigos. Porém um dia, enquanto a avó não estava vendo, 2 jovens escoteiros decidiram que já tinham idade para voltar da escola sozinhos. Não esperaram a avó e, enganando a professora, saíram sozinhos. No caminho, eles decidiram alimentar os patos no lago do parque. Eles tinham pão nas mochilas. Jenny se empolgou tanto que se aproximou demais da borda. O chão desmoronou e ela caiu na água. Era outubro e a água estava fria. A menina não sabia nadar, entrou em pânico e começou a se afogar. Lee jogou fora sua mochila, arrancou sua jaqueta e com um grito de espera, irmãzinha, correu para a água. Ao contrário de sua irmã, o menino sabia nadar bem e quando as pessoas se reuniram, ele conseguiu puxar Jenny para a borda. Chamaram uma ambulância e as crianças foram levadas para o hospital. Vou dar uma boa bronca nos dois. Thomas estava xingando no caminho. Como eles poderiam enganar a professora assim? Saindo por conta própria? Assustando você e eu assim? Madeleine apenas se moveu e segurou seu coração. Oh Tommy, não seja muito duro com eles. Eles não se portaram mal na infância. Só uma bronca para prevenir. Jenny estava sentada com Lee na cama do hospital e eles estavam sussurrando sobre algo. Vendo a cara de ameaça de seu pai, Jenny pulou bravamente. Papai, não repreenda. Isso foi tudo minha culpa. Então me castigue. Mas então Lee explodiu por trás dela e começou a tagarelar. Tio Thomas, eu sou um homem, então eu sou o culpado. Foi minha estúpida ideia de ir para a lagoa. Ela não teve nada a ver com isso. Nos perdoe, nós estávamos tão assustados. Jenny continuou, não deixando ele dizer uma palavra. Você sabe, papai, Lee me salvou. Eu estava gritando e me afogando, e ele me arrastou para fora. Não me deixou morrer. Então agora ele é definitivamente meu verdadeiro irmão de coração. Thomas se aqueceu ao ver como as crianças se tornaram amigas e o quanto elas se amavam. Ele mudou de ideia sobre repreendê-los e, em vez disso, sentou-se na cama, colocando os dois de joelhos. Ai meu Deus, vovó e eu estávamos tão preocupados com vocês. São meus filhos bobos. Me prometam que nunca mais farão isso e peçam desculpas ao seu professor. Ela vai ficar furiosa com vocês. Lembrem-se que mentir não é bom. Devem ouvir os adultos. E Lee, bem feito. Você é um verdadeiro herói. Você não hesitou, pulou na água fria e salvou sua irmã. Mas da próxima vez é melhor chamar os adultos. Uma médica simpática entrou na sala. Olhou severamente através dos óculos dela e disse: Ah, então o pai finalmente apareceu. Bem, vamos conversar.
Me diga como você perdeu a noção das crianças? Jane e Lee imediatamente começaram a tagarelar. Doutora Livingston, não repreenda o papai. Não é culpa dele nem da vovó. É tudo culpa nossa. Nos repreenda. A mulher sorriu involuntariamente. Uma família tão unida que todos protegem uns aos outros. Eu nunca vi nada parecido. Thomas ouviu a médica, mas não conseguia tirar os olhos dela. Ela era tão charmosa e carismática que ele foi imediatamente atraído por ela, embora ela tentasse ser rigorosa. Seus olhos eram gentis e radiantes, deixando claro que ela amava as crianças. Doutora Livingston continuou, ajustando a mecha de cabelo que estava saindo sob seu gorro médico e apertando os olhos. E onde está a mãe das crianças? Ela perguntou no final. Por que ela não veio? Thomas suspirou. Eu sou viúvo há 7 anos. Minha esposa morreu durante o parto e eu estou criando minha filha sozinho. E Lee é meu sobrinho. Ele recentemente perdeu seus pais. Agora estou criando ele também e eu quero adotá-lo. Não pense que sou irresponsável. O trabalho toma muito tempo e a avó dele sempre vem cuidar das crianças. A escola não fica longe. As crianças são boas, mas hoje eles decidiram se exibir e por isso se meteram em problemas. Eles estão bem? A água do lago está fria? Doutora Livingston perguntou com preocupação. Sim, eles estão bem, Thomas respondeu aliviado. De repente ela sugeriu, se você quiser levar as crianças para casa. Excepcionalmente examinei-os e estão bem. E amanhã passo por aqui no meu caminho para casa e ouço seus pulmões mais uma vez, apenas por precaução. Thomas concordou com gratidão e esperança no olhar. Thomas sorriu largamente. Ele próprio estava hesitante em sair, mas não sabia como fazê-lo. Iniciar uma conversa era difícil para ele. Então ele concordou com prazer. Obrigado pela sua compreensão, doutora Livingston. Vamos definitivamente conversar amanhã. No dia seguinte, Thomas cancelou todos os seus compromissos. Não foi para o trabalho e passou o dia inteiro na cozinha. As crianças também ficaram em casa. Doutora Livingston chegou perto das 5 horas. Thomas cumprimentou-a com tagarelice. Boa tarde. Por favor, entre. Nós acabamos de terminar de cozinhar um ensopado de frango. Gostaria de almoçar conosco? Você está tão linda. Doutora Livingston corou, pois ninguém a elogiava em anos. Obrigada. Eu não vou recusar. Fiquei de pé o dia todo e nem comi uma semente de papoula. Bem, onde estão meus pacientes? Vou examiná-los. Jane e Lee ficaram felizes em ver a médica, de quem gostaram imediatamente. Essa simpática mulher sorridente exalava calma e bondade. Tudo estava bem com as crianças. Todos se sentaram para comer e Mary desfrutou do delicioso ensopado. Thomas, você é incrível. Você cria seus filhos, cozinha tão bem, e tem um negócio. Você é um super-humano, disse ela. Madeleine sorriu baixinho, as crianças riram, e Thomas corou. Infelizmente, apesar de todas as minhas conquistas, ainda falta uma dama na casa e uma mãe para os filhos, ele respondeu, e depois de um segundo acrescentou. Mary, você gostaria de dar um passeio no parque no fim de semana? Nós já temos uma tradição de passear ali, alimentando os patos no lago e as crianças patinando. Ou você está ocupada com o trabalho? O coração de Mary estava prestes a pular do peito e ela respondeu rápido demais. Eu acho que vou aceitar. Eu não ando há anos, é tudo trabalho e casa. Estarei feliz em acompanhá-lo. Você se importa se eu levar meu cachorro? O nome dele é Barão, ele é um poodle. Senão ele vai ficar sozinho em casa. As crianças gritaram alegremente. Claro que pode trazer o Barão. Ele sabe algum comando? Vamos jogar bola com ele. Então a convidada saiu e Jane disse olhando astutamente para seu pai. Papai, você deveria dar uma olhada na doutora Livingston. Ela não tem um anel no dedo. Todos riram juntos e Thomas pensou. Por que não? Afinal, e se for o destino? Deixe um comentário sobre o que achou dessa história sensacional e incrível. Dê um like e inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder a próxima história. Um grande abraço e até o próximo vídeo.